Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no dia 1º de agosto de 2022, na Semana da Multiplicação, e eu tenho certeza que esta será uma semana diferenciada de todas aquelas que você já viveu até aqui. E eu quero que você então crie isso, essa expectativa no seu coração, essa fé sobre a sua vida, para que assim você alcance e assim você então vença em cada etapa, em cada momento e em cada realidade na presença e na direção do Senhor. Declare aí comigo aí nos comentários: hoje é o dia do meu milagre. Declare aí comigo essa palavra: hoje é o dia do meu milagre. Sejam muito bem-vindos, você que está comigo aqui pela primeira vez ou pelas primeiras vezes e ainda não se inscreveu no meu canal. Aí embaixo tem uma caixinha vermelha escrito inscrever-se. Clica nela, vai aparecer os sininhos, 3 sininhos aí. Você vai clicar na palavra todas, no sininho na palavra todas. Desta maneira, todas as vezes que eu entrar aqui em um vídeo então ao vivo, ou então postar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado e com certeza vai ser abençoado através dessa mensagem, tá certo? Quero já te pedir para deixar o seu like, o seu gostei, ajuda então o algoritmo do YouTube a impulsionar esse vídeo para outras pessoas, dizendo: pode mandar esse vídeo, que esse vídeo é legal. E aí nos comentários, como eu disse para você agora, coloque aí: hoje é o dia do meu milagre. Amados, veja bem, ontem nós demos então a farinha e o azeite, e nós então iniciamos esse projeto, demos então a direção para vocês. Nós vamos durante 7 dias, de segunda a domingo que vem, nós vamos estar orando e nós vamos estar consagrando então o azeite e consagrando então a farinha, tá certo? Mas você não vai usá-los, você não vai então fazer nada com eles até então. Você simplesmente vai estar orando e apresentando ao Senhor, recebendo as palavras, né? Alinhando então o seu coração a cada uma da direção que eu for dar aqui para vocês de manhã. Toda essa semana eu vou estar falando sobre isso. Os 7 dias dessa semana, nós então separamos para tratar assuntos então sobre a multiplicação. E o objetivo dessa campanha, ela é diretamente na sua vida financeira, para atingir então a sua vida financeira e para te liberar você da bênção que Deus ele tem para a sua vida. Eu vejo que muitas pessoas estão travadas financeiramente, as coisas não vão, trabalham, mas não conseguem avançar. Desculpa. Trabalham, mas não conseguem avançar. As coisas não rompem, as coisas não dão certo. Você talvez conhece pessoas assim, talvez é o seu caso dessa maneira, né? E aí então o que eu te falo? Eu te peço para que você então esteja com seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus, através então do Espírito Santo, vai revelar para a nossa vida, para a nossa direção de uma maneira especial. Porque a palavra do Senhor é clara. Havia um tempo de seca muito grande. E o profeta então chega então na casa da mulher. Eu vou ministrar isso para vocês durante essa semana, tá bom? O profeta chega na casa de uma mulher e fala assim para ela: olha, pega para mim um pouco d'água. E aquela mulher então fala assim: vou lá pegar. Faz também um bolo pequeno para mim e traz para mim comer, que eu estou com fome. O profeta falando para ela. E a seca era terrível. A mulher olha para o profeta e diz assim: como eu posso fazer isso para você, se o que eu tenho na minha casa é só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite? Eu estou pegando essas lenhas, vou em casa agora fazer esse bolo para o meu filho, eu e ele vamos comer e com certeza vamos morrer, porque é a última coisa que nós temos. Aí o profeta deu uma palavra para ela, disse assim: vá lá dentro e faça um bolo pequeno primeiro para mim, depois você faça então o seu. E segundo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele liberou sobre ela: a farinha não vai acabar e o azeite não vai então faltar na sua botija. O que aconteceu? Uma explosão então.
um nível de prosperidade então chegou naquela mulher, e no tempo de seca, sobre a vida daquela mulher e daquela casa não faltou nada. Por quê? Ela obedeceu então a palavra do homem de Deus. Tá certo? Então eu quero que você alinhe o seu coração, que você esteja então com o seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus ele tem então para a sua vida, tudo aquilo que ele quer então ministrar sobre o seu coração de uma forma especial, tá certo? Você está comigo? Você vem comigo então para essa jornada da fé no nome de Jesus? Vamos então para o nosso primeiro estudo, para a nossa primeira palavra da nossa Semana da Multiplicação. Você viu o tema da nossa Semana da Multiplicação e agora eu vou estar lendo para vocês, tá certo? Que está aí, ó, o texto base desse dia primeiro está em Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E o tema é o melhor ao Senhor. Declare comigo aí, coloque aí nos comentários, o melhor ao Senhor. Diz a palavra, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu então e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Quero falar com vocês um pouco sobre isso, já já eu vou colocar novamente aqui esse texto para vocês, mas antes disso, eu quero que você então preste muita atenção naquilo que eu vou relatar para vocês. O ser humano, ele tende sempre a entregar o segundo a Deus, ou o pior a Deus. E o que nós vamos aprender nessa semana da multiplicação? Que quando aquela mulher recebe aquela palavra, o profeta deixa claramente a ela, primeiro para Deus. Eu quero que você compreenda e você então escreva nos comentários, primeiro para Deus. O que significa primícias? É quando você entrega o primeiro a Deus. Primeiro dia da semana, as primeiras horas do seu dia, o primeiro recurso que chega então nas suas mãos. O que você faz para Deus precisa ser o primeiro e precisa ser o melhor. A história nos conta de dois homens, dois filhos de uma família, Abel e Caim. Abel, então, ele era um agricultor, um produtor de ovelhas, né? Um fazendeiro, vamos dizer, vamos usar o nosso linguajar aqui que nós estamos acostumados. Ele era um fazendeiro, ele tinha então muitos gados, ele estava então ali procriando então ali as suas ovelhas, as suas cabras, então os seus gados. Caim então por si também ele era fazendeiro do ramo então de hortas, de plantações e etc e tal. Os dois então levam ao Senhor a sua oferta. E quando os dois levam então a sua oferta ao Senhor, você percebe que de um lado está então Caim, ele pega então do que sobra, daquilo que talvez já não tinha já nenhum tipo de importância, leva ao Senhor, e Abel pega a melhor cria, a melhor ovelha, e entrega então ao Senhor. Onde está então aqui o detalhe dessas duas ofertas? Está no coração daqueles homens. Você percebe por que algumas pessoas são abençoadas e outras não? Umas pessoas conseguem então avançar e outras não? Porque elas não têm o coração primeiro no Senhor. Elas não têm então a sua vida no primeiro instante diante do Senhor. Caim, eu tenho certeza que Caim saiu pegando então, sabe, todas as suas colheitas que ele tinha feito ali, que já estavam murchas. Talvez ele pegou ali
algumas cenouras que já estavam murchas. Talvez ele pegou ali também um pouco de repolho que já estava já com as suas folhas amarelas. Talvez ele então pegou ali, alguns milhos que já estavam já secos, que já não dava mais para comer, somente para os animais. Ele pega então as hortaliças, já estavam todas murchas. Imagine então Caim pegando uma cesta de coisas então que já não servia para vender, que já não servia jamais para consumir, e vai então levando ao Senhor. A pergunta que eu te faço é a seguinte: Deus merece o nosso resto? Deus merece então o nosso final? Ou Deus merece o nosso primeiro? O que nós estamos fazendo aqui nessa hora da manhã? Por que eu escolhi, Deus me direcionou esse horário da manhã fazer então essa campanha com vocês? Porque são as primícias. São as primeiras horas. Você já reparou que quando você chega então no final da noite, você já não tem pique para mais nada? Quantas vezes você pega e você então, diante da situação, chega para ler a palavra, para estudar a palavra, ou até mesmo para orar, já tarde da noite, você já teve um dia já cansado, e aí você começa a orar e dorme, você começa então a ler a Bíblia e dá sono e você para, não entende nada do que está acontecendo. Quantas vezes isso aconteceu com você aí? Coloque aí para mim aí nos comentários aí se já aconteceu isso com você alguma vez. Nós precisamos dar o nosso primeiro ao Senhor. E eu estou aqui. E essa semana eu quero ensinar você as prioridades para que você possa alcançar a sua vitória. O primeiro e o melhor ao Senhor. Isso significa então as primícias. Contrapartida, então, Abel ele olha para o seu rebanho e pega a melhor ovelha. A ovelha pura, sem mancha, sem machucado, sadia, e oferece então ao Senhor. Olha o coração de um e olha o coração do outro. Aqui que está a diferença. Deus vê a intenção do seu coração. Eu quero dar algumas direções para você. E a primeira direção que eu quero te dar é a seguinte: eu quero pedir para vocês anotarem para mim essas direções aí. Primeira direção que eu quero te dar: coloque o seu relógio para despertar um pouquinho antes de você ir trabalhar. Um pouquinho antes. Você que está me assistindo agora, neste horário, que nós estamos agora 6 horas e 15 minutos já dando, praticamente 6 horas e 14 para 15, você está dando o seu primeiro horário ao Senhor. Mas você que porventura está assistindo depois, no meio do dia, ou talvez à tarde, à noite, quem sabe, eu gostaria muito que você colocasse o seu relógio para despertar um pouquinho antes. Se você vai trabalhar às 7, não tem por que você acordar 10 para 7 e sair correndo para o seu trabalho. Se você precisa então estar lá e vai fazer as coisas correndo. Acorde um pouquinho antes. Para que um pouquinho antes, pastor? Para que você tenha um relacionamento com Deus. Para que você pare. Para que você ore. Para que você faça o seu momento da jornada da fé. Que você apresente então ao Senhor. Que você coloque então o seu dia nas mãos do Senhor. E você não precisa de muito tempo para isso. Eu não estou falando aqui para você separar 1 hora de oração, não. 5 minutos, 10 minutos. Acorde um pouquinho mais cedo. Faça então isso. Coloque seu relógio para despertar mais cedo e entregue ao Senhor a primícia do seu dia ao Senhor. A primícia do seu dia ao Senhor. Não só hoje, não só nessa semana, mas toda essa semana, todas as semanas e todos os dias, crie isso como um hábito. Pastor, eu acordo 10 horas. Acorde 10 para as 10. Pastor, eu acordo 5 da manhã. Acorde 10 para 5. Pastor, eu já faço isso já. Tá tudo bem, você está de parabéns, porque você está entregando o seu primeiro ao Senhor. Então, o primeiro passo, o primeiro ao Senhor do seu horário, do seu dia. A segunda coisa que eu quero falar para você, sempre
aquilo que você for fazer, o Senhor precisa vir em primeiro lugar. Deus precisa ser a sua prioridade. Deus aprova? Deus concorda? Eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Mateus 6,33 nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então aqui eu estou para mostrar a vocês essa importância, essa necessidade de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Seja prioridade sua o dia do culto, prioridade é estar na casa do Senhor. Prioridade é fazer então a vontade do seu Pai. Aí você vai ver a sua vida ser abençoada e ser multiplicada no nome de Jesus. Então, o segundo conselho que eu tenho para te dar nessa manhã é Deus em primeiro lugar. Aleluia! Deus precisa ser o primeiro na tua vida. Não pode ser o segundo. Deus não pode vir depois do seu cônjuge, depois dos seus filhos, depois do seu trabalho, da sua empresa. Deus precisa ser o primeiro sobre a sua vida, para que as coisas então venham dar certo. E terceira coisa, e última, eu quero falar com você sobre esta questão da oferta de Abel. Você vai receber o seu pagamento, você recebe então o seu prolabore, você faz então a sua retirada de lucros da sua empresa, seja como for o recurso que chega em suas mãos, a sua aposentadoria. Aí eu te pergunto, para onde vai o primeiro? O primeiro vai para a farmácia? O primeiro vai para pagamento então de juros de cartão? O primeiro vai para o mercado? Vai para o combustível? Vai para os lazeres? Para onde vai o primeiro? O primeiro precisa ser para Deus. E você precisa entender o princípio, que quando você coloca o primeiro diante de Deus, todo o restante ele é santificado, ele é abençoado, e você então vai ter uma vida diferenciada em Cristo Senhor. Deus ele tem então a vitória para te entregar. Deus tem então a bênção para fazer sobre você. Mas alguns não estão alcançando e recebendo porque não estão cumprindo os processos que precisam ser cumpridos durante então a sua jornada e durante então a sua vida. Veja, você que está chegando agora, eu vou ler novamente para vocês, para que você então não fique aí sem saber o que está acontecendo. Olhe para mim aqui, acompanhe aqui, ó, Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais, o seu irmão Abel, e foi Abel então pastor de ovelhas, e Caim então lavrador da terra. Trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor das suas ovelhas, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então aí está o detalhe, e aí está o ponto da qual você precisa tomar muito cuidado. O ponto da qual você precisa realmente olhar e fazer então isso mudar sobre a sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, preste muita atenção no que eu vou te falar. Coloque o seu primeiro recurso diante do Senhor. Coloque hoje no seu coração o desejo, no fundo do seu coração, da hora que você pegar o seu recurso, você separar o primeiro ao Senhor. O primeiro. Antes de mais nada, separe então uma oferta ao Senhor, plante então no altar do Senhor, na obra de Deus, e você vai ver o que ele vai fazer então na sua vida. Isso que foi então que Abel fez. Colocou o seu coração, colocou o seu primeiro, colocou o seu tudo diante do Senhor. E Deus mudou a sua história. Eu quero fazer um apelo para você. Primeiro,
Entregue o seu tempo, o primeiro tempo ao Senhor. Acorde mais cedo para fazer isso. Segundo, tenha prioridades nas coisas do Senhor. Deus em primeiro lugar sobre a sua vida, em tudo. Ele precisa ser, então, a prioridade, o seu tudo. Terceiro, entregue o primeiro recurso a Deus. E você vai ver Deus abençoar, prosperar, multiplicar a sua vida e a sua história de uma forma especial e gigantesca na presença do Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Todo-Poderoso, é o que faz. E eu quero te convidar você para fazer dessa forma e ter uma semana abençoada na presença e na direção do Senhor. Declare comigo aí nos comentários aí agora, hoje é o dia do meu milagre. Quem decide aí comigo aí acordar um pouquinho mais cedo todos os dias, você que está comigo aqui agora, nesse momento, está tudo bem. Você que depois está, porque você já está acordando, você já está entregando ao Senhor, né, o seu primeiro tempo ao Senhor. Você que ainda não está, quem decide aí estar, coloque aí nos comentários. Segundo passo, não troque as coisas do Senhor. Tenha Ele como prioridade sobre a sua vida. Ele precisa ser o primeiro. Ele é o seu tudo. Ele é o seu tudo. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E por último, entregue a sua semente, a sua melhor, o seu primeiro diante do Senhor. Você então recebeu qualquer valor, coloque então o seu primeiro diante do Senhor. Hoje nós temos então a opção, né? E isso é muito legal, vou até colocar aqui o do ministério, a opção por Pix, porque antes nós aprendemos isso durante muitos anos da nossa vida já, e nós esperávamos então chegar ao próximo culto para entregar no altar para depois gastar o dinheiro. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Foram muitas vezes, viu? Porque nós tínhamos no nosso coração que primeiro nós precisávamos colocar no altar para Deus santificar então o restante. Agora nós fazemos isso de forma online. Recebe então automaticamente, nós já enviamos já o nosso Pix, já enviamos já a nossa colaboração para a obra de Deus e daí para frente então nós glorificamos a Ele por aquilo que nós temos e vamos então celebrar de uma forma especial. Quero deixar aí o número do nosso Pix para você, para que você possa então estar aí fazendo a sua contribuição a partir do momento que você receber o seu primeiro recurso, você então faça isso. Também vou deixar na descrição para ficar fácil para você e aí num comentário então fixo para que você possa então ser bem prático para que assim você venha fazer. Eu quero nesse momento declarar que se você então obedecer a palavra, a farinha não vai faltar na sua casa. O azeite não vai faltar na sua botija, porque há uma promessa, há uma palavra, há uma direção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu quero nesse momento convidar você para nós estarmos lendo o Salmo de número 23, que é o salmo que significa a prosperidade, simboliza então a prosperidade de Deus sobre nós, e eu quero que você então leia junto comigo esse salmo. Vamos lá? Vamos orar esse salmo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você recebe essa palavra da fé no seu coração? Você que está aí com a sua farinha, você que está aí agora com o seu azeite,
Pegue eles agora em suas mãos. Você que está conosco pela primeira vez, se inscreva nesse canal, deixe o seu like. Deus ele está fazendo uma grande obra e pessoas estão sendo destravadas. Milagres estão acontecendo na vida e na história de pessoas aqui. Então fique firme nas promessas que o Senhor ele tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Vamos orar. Pai, eu quero, Senhor, neste momento, orar pela vida, Senhor Deus, de cada um dos seus filhos, e eu consagro, Senhor, essa farinha, esse azeite. Peço que o Senhor venha, ó Deus, Senhor, abençoar, que nunca falte, Senhor, a farinha na panela, Senhor, dos seus filhos. Que nunca falte, Senhor, o azeite na panela, Senhor, na botija dos seus filhos. Que haja um nível de prosperidade. Eu oro por esse mês, Senhor, de agosto. Profetizamos, meu Deus e meu Pai, que agosto será um mês de destravar, um mês de vitória, um mês de bênção, um mês de multiplicação, um mês de alegria, um mês de vitória, na sua presença e no seu caminho, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, mude a história, transforma, Senhor, a realidade de cada um dos seus filhos e os abençoe, Pai, poderosamente no nome do Senhor Jesus. Apresentamos esse dia e declaramos, Senhor, a sua vitória para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém, Jesus. Diga assim comigo: obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém? Agosto será um mês extraordinário para a tua vida. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Saiba de você que essa semana será uma semana de portas abertas, destravar do Senhor sobre a sua vida. Você vai pegar processos na justiça, você vai pegar então a sua carteira de trabalho, você vai colocar então tudo aquilo que represente a sua vida financeira, chave da sua empresa, chave da sua casa, escritura de terreno, enfim, você vai colocar tudo aí perto e todos os dias nós vamos orar, nós vamos declarar a bênção, nós vamos profetizar a vitória e Deus vai destravar os céus e a terra na sua direção para a glória e o louvor do nome de Jesus. Você crê nisso? Declare aí: hoje é o dia do meu milagre. Amém? Queridos, eu quero muito te convidar você para a nossa jornada da fé. Deixa eu colocar aqui a nossa jornada da fé, tá? Nossa jornada da fé, nós estamos aí focados sobre isso, na direção do Senhor, no objetivo do Senhor. Então, agora 11h45, eu vou estar fazendo 30 dias de provérbios. Eu vou estar lendo e estudando com você o livro de provérbios. 30 dias nós vamos estudar o livro de provérbios. Um dia, cada capítulo, versículo a versículo, 11h45 da manhã, tá bom? Acompanhe junto comigo. Às 17h45 nós temos uma live profética. Eu abro o chat para você conversar. Vai ser uma bênção na presença do Senhor, vai ser uma grande vitória, tá bom? E às 22 horas eu volto com a oração da noite para abençoar a sua vida, abençoar o seu dia e abençoar a sua história no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Está aí o nosso número do Pix, você que quer então abençoar a obra do Senhor e ser uma pessoa que entrega o primeiro e o melhor ao Senhor, faça, que Deus vai estar então retribuindo 100 vezes mais sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família no nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te dê a paz e que você tenha então a sabedoria do alto para a tua vida, para que você venha avançar no nome do Senhor Jesus. E não saia antes de você então enviar esse vídeo para pelo menos umas 5 pessoas, para abençoar a vida delas e dizer assim: olha, assista esse vídeo, porque você precisa aprender o melhor do Senhor, tá bom? Hoje é o dia do meu milagre. Deus te abençoe.